Você já se perguntou por que algumas das maiores transformações espirituais da sua vida vieram exatamente nos momentos de maior dor? Por que é justamente quando tudo parece desmoronar que algo profundo começa a despertar dentro de você? Existe um mistério divino escondido no sofrimento humano, e o apóstolo João, aquele que recostou sua cabeça no peito de Jesus e ouviu as batidas do coração de Deus, nos deixou pistas fascinantes sobre esse segredo que transforma a dor em prosperidade espiritual. Quando João escreveu seu evangelho, por volta do ano 90 depois de Cristo, ele era o último apóstolo vivo. Imagine a cena: um homem idoso, provavelmente com mais de 80 anos, exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, que hoje pertence à Grécia, e fica a aproximadamente 60 quilômetros da costa da atual Turquia. Arqueólogos descobriram que Patmos era usada pelos romanos como colônia penal, um lugar árido e isolado onde prisioneiros eram forçados a trabalhar nas pedreiras. João havia perdido todos os seus companheiros de caminhada, testemunhado a destruição de Jerusalém no ano 70, visto a perseguição brutal aos cristãos sob imperadores como Nero e Domiciano, e agora estava sozinho, longe de tudo e de todos. Mas aqui está o que mais impressiona. Foi exatamente nesse contexto de profunda dor e isolamento que João produziu os escritos mais profundos e espiritualmente elevados de toda a Bíblia. Especialistas em literatura antiga explicam que enquanto Mateus, Marcos e Lucas escreveram evangelhos mais históricos e cronológicos, João produziu o que chamamos de evangelho espiritual ou teológico. A palavra grega que João mais usa é logos, que significa verbo, palavra, razão divina. No pensamento grego antigo, logos era o princípio ordenador do universo. João transformou esse conceito em algo revolucionário. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para entendermos a profundidade disso, precisamos saber que na cultura judaica da época, a palavra tinha poder criador. Quando Deus falava no Gênesis, as coisas passavam a existir. Mas João vai além e diz que esse verbo criador se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega traduzida como habitou é eskenosen, que literalmente significa armou sua tenda. Antropólogos culturais explicam que para os judeus do primeiro século, a tenda remetia imediatamente ao tabernáculo no deserto, onde a presença de Deus habitava. João está dizendo que Jesus é a presença de Deus acampada no meio da humanidade. E aqui vem a revelação poderosa. Se o verbo de Deus passou pela dor humana, então a dor não pode ser a ausência de Deus, mas justamente o lugar onde ele escolhe se revelar de forma mais profunda. Pesquisas históricas revelam que as igrejas sob influência de João no final do primeiro século estavam enfrentando uma crise existencial profunda. Documentos da época, incluindo escritos rabínicos como a Birkat Haminim, uma bênção contra os hereges, adicionada às orações judaicas por volta do ano 85, mostram que os judeus que aceitavam Jesus como Messias estavam sendo formalmente expulsos das sinagogas. Historiadores explicam que para um judeu do primeiro século, ser expulso da sinagoga não era apenas perder um lugar de culto, era perder toda a sua rede de apoio social, econômico e familiar. Era uma morte social. E é exatamente nesse contexto de profunda dor e rejeição que João escreve: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. A palavra grega traduzida como aflições é thlipsis, que vem de um verbo que significa pressionar, esmagar, como quando se prensa uvas para fazer vinho ou azeitonas para extrair azeite. Linguistas explicam que no grego koiné, a língua comum falada na época, essa palavra carregava a ideia de pressão intensa que tinha o propósito de extrair algo valioso do interior.
João não está dizendo que teremos inconveniências ou desafios leves. Ele está falando de pressões esmagadoras, daquelas que fazem você sentir que vai quebrar. Mas aqui está o segredo divino. Assim como a pressão sobre a uva libera o vinho e sobre a azeitona libera o azeite, a pressão espiritual sobre nossas vidas libera algo precioso que estava escondido dentro de nós. Mas João vai além e acrescenta: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra traduzida como venci é nenikeka, que é o tempo perfeito do verbo grego nikao, significando uma vitória já conquistada no passado que permanece válida no presente. Jesus não está dizendo vencerei ou estou vencendo-se, mas já venci. Teólogos explicam que no pensamento joanino, a cruz não foi uma derrota seguida de vitória na ressurreição, mas a própria cruz já era a vitória. Se Jesus já venceu, então quando você passa por aflições, você não está lutando para vencer, você está aprendendo a viver na vitória que já foi conquistada. Agora vamos explorar a estrutura única do Evangelho de João. Especialistas em análise literária bíblica identificaram que João divide seu evangelho em duas grandes seções: o livro dos sinais, capítulos 1 a 12, e o livro da glória, capítulos 13 a 21. No livro dos sinais, João não usa a palavra milagres, como os outros evangelhos. Ele usa a palavra grega semeia, que significa sinais, símbolos, apontadores. Para João, cada ato poderoso de Jesus não era apenas uma demonstração de poder, mas um símbolo espiritual apontando para uma verdade mais profunda sobre a natureza da realidade e da transformação humana. Veja o primeiro sinal: a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Antropólogos culturais explicam que casamentos na Galileia do primeiro século duravam uma semana inteira e ficar sem vinho era uma humilhação social devastadora para a família. Aquelas jarras de purificação que Jesus mandou encher continham cada uma entre 2 e 3 metretas, o que equivale a aproximadamente 80 a 120 litros cada. Estamos falando de 600 litros de água transformados em vinho. João está mostrando que Jesus transforma o ritual externo vazio em celebração interior genuína. A dor de Maria se transforma em alegria. O constrangimento da família anfitriã se transforma em admiração. Deixe-me te mostrar algo que vai explodir sua mente sobre o terceiro sinal: a cura do paralítico no tanque de Betesda. Arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante em Jerusalém em meados do século XIX. Eles encontraram exatamente o que João descreve: um tanque com 5 pórticos perto da Porta das Ovelhas. Por séculos, estudiosos céticos duvidavam da historicidade desse relato porque não havia registro de tal lugar. Mas as escavações revelaram não apenas o tanque, mas inscrições que confirmam que era um lugar de cura associado a rituais de purificação. Mas aqui está o que João quer que você veja. O homem estava ali há 38 anos. 38 anos esperando que alguém o colocasse na água quando ela fosse agitada. E Jesus faz a pergunta mais estranha: queres ser curado? Psicólogos explicam que às vezes nos acostumamos tanto com nossa dor que ela se torna nossa identidade. Aquele homem era conhecido como o paralítico de Betesda. Quem ele seria sem sua doença? A dor havia se tornado sua zona de conforto. E Jesus não espera pela desculpa do homem. Ele simplesmente ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. A prosperidade espiritual às vezes exige que você abandone a identidade que construiu em torno da sua dor. Agora chegamos ao sexto sinal. E aqui João nos leva ao coração do mistério da dor: a cura do cego de nascença. Os discípulos fazem a pergunta que todos nós fazemos diante do sofrimento inexplicável: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para aquela cultura, toda desgraça era resultado de pecado.
Teólogos explicam que existia a crença em pecado pré-natal, onde a criança no útero poderia de alguma forma pecar. Mas Jesus destrói essa teologia cruel. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Pare e pense no que isso significa. Aquele homem passou 30 ou 40 anos na escuridão, não como punição, não como consequência de escolhas erradas, mas para que no momento certo, no dia escolhido por Deus, a glória divina fosse revelada através da sua história. A dor dele tinha propósito desde o início, mesmo que ele não pudesse ver. E aqui está o detalhe fascinante. Jesus cospe no chão, faz lodo e passa nos olhos do homem. Essa ação seria considerada trabalho e, portanto, proibida no sábado. Jesus intencionalmente quebra as regras religiosas para curar, e então manda o homem lavar no tanque de Siloé. Arqueólogos descobriram esse tanque em escavações recentes na cidade de Davi, em Jerusalém. Fica a aproximadamente 400 metros do templo, descendo uma ladeira íngreme. Imagine o cego de nascença descendo por ruelas estreitas e irregulares de Jerusalém, com lama nos olhos. Cada passo era um ato de fé. E quando lavou, voltou vendo. E agora chegamos ao sétimo e último sinal, o clímax do livro dos sinais, a ressurreição de Lázaro. Betânia ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, uma caminhada de aproximadamente 45 minutos. Marta e Maria mandam um recado urgente. Senhor, aquele que amas está enfermo. Note que elas não pedem que Jesus venha, não dizem, por favor, cure nosso irmão. Elas simplesmente informam, confiando que quem ama, age. E aqui vem a parte perturbadora. O texto diz que quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias onde estava. Imagine a dor das irmãs. Elas sabem que Jesus pode curar. Já viram ele fazer isso inúmeras vezes. Elas mandam o recado. Esperam e Lázaro piora e morre. E Jesus não aparece. E quando finalmente vai, Lázaro já está morto há 4 dias. Antropólogos culturais explicam que na crença judaica da época, a alma ficava perto do corpo por 3 dias, na esperança de retornar. Mas no 4º dia, quando a decomposição começava visivelmente, a morte era considerada irreversível. João registra que Marta diz: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Jesus esperou propositalmente até que não houvesse absolutamente nenhuma dúvida de que aquilo era morte real, irreversível, sem volta. Então, acontece algo que revela o coração de Deus de uma forma que nenhum outro texto bíblico revela. Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia em muitas traduções, mas um dos mais profundos. A palavra grega usada aqui é edakrisen, que significa derramar lágrimas, chorar silenciosamente. Mas aqui está a pergunta que incomoda teólogos há séculos. Por que Jesus chora se ele sabe que vai ressuscitar Lázaro dali a poucos minutos? Ele não está triste porque Lázaro morreu. Ele está triste porque vê a dor que a morte causa nas pessoas que ama. Deus não é indiferente à sua dor. Ele chora com você, mesmo quando ele já sabe o final da história. E então Jesus diz algo que muda todo o nosso entendimento sobre prosperidade espiritual. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A prosperidade não é a ausência de morte, doença ou perda. A prosperidade é ver a glória de Deus se manifestar exatamente onde parecia que tudo estava perdido. Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E o morto sai, envolto em faixas. E Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Aqui está a revelação completa. Jesus ressuscita Lázaro, mas são as pessoas ao redor que precisam desatá-lo. Deus faz o milagre, mas a comunidade completa a libertação. Mas agora precisamos entrar no livro da glória, porque é aqui que João revela o segredo mais profundo sobre a dor.
Do capítulo 13 até o fim, João desacelera a narrativa. A primeira coisa que Jesus faz é lavar os pés dos discípulos. Historiadores explicam que lavar pés era trabalho de escravos. As estradas da Palestina eram de terra batida, misturadas com excrementos de animais e todo tipo de sujeira. E Jesus, o Mestre, o Senhor, se ajoelha e lava os pés sujos dos discípulos. Pedro protesta: "Nunca me lavarás os pés." E Jesus responde: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." A palavra grega traduzida como parte é meros, que significa herança, porção, comunhão. A prosperidade espiritual começa com deixar que Deus lave suas áreas mais sujas, mais vergonhosas, mais humilhantes, e então chegamos à cruz. Os outros evangelhos descrevem a crucificação com detalhes das torturas, das zombarias, da escuridão que cobriu a terra. Mas João tem um foco diferente. Para João, a cruz não é derrota, é glorificação. Jesus não é vítima, é rei. Quando Pilatos coloca um letreiro na cruz dizendo Jesus Nazareno, o rei dos judeus, em hebraico, latim e grego, os principais sacerdotes protestam. Mas Pilatos responde: "O que escrevi, escrevi." Aquele letreiro, escrito nas 3 principais línguas do mundo antigo, estava proclamando a toda a humanidade que Jesus era rei. A cruz não era instrumento de morte, era trono de glória. E João registra algo que nenhum outro evangelho registra. Jesus vê sua mãe e o discípulo a quem amava e diz: "Mulher, eis aí teu filho." E ao discípulo: "Eis aí tua mãe." No meio da dor excruciante da crucificação, Jesus está cuidando da sua mãe. Especialistas em cultura judaica antiga explicam que uma viúva sem filhos, homens, ficava desamparada naquela sociedade. Jesus, mesmo na cruz, está demonstrando prosperidade espiritual. Cuidar dos outros mesmo quando você está sofrendo. A verdadeira abundância não é o que você tem, é o que você é capaz de dar, mesmo quando está vazio. E depois de provar o vinagre, Jesus diz: "Está consumado." A palavra grega é tetelestai, que era usada em contextos comerciais para significar pago integralmente, dívida quitada. Jesus não está dizendo acabou no sentido de derrota, mas está completo no sentido de missão cumprida. A dor tinha propósito, e o propósito foi alcançado. Mas a revelação mais profunda vem quando um soldado fura o lado de Jesus com uma lança e saem sangue e água. João faz questão de enfatizar: aquele que isto viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Médicos e estudiosos da medicina antiga explicam que quando uma pessoa morre por crucificação, se houver perfuração do pericárdio, o saco que envolve o coração, pode ocorrer separação do sangue e do soro, aparecendo como sangue e água. João está dizendo: eu vi com meus próprios olhos. Jesus realmente morreu, mas mais que isso, daquele corpo morto fluiu vida. Teólogos veem aqui referência aos sacramentos, a água do batismo e o sangue da comunhão. Da morte de Jesus flui vida para a igreja, e então vem a ressurreição. Maria Madalena vai ao túmulo de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela vê a pedra removida, corre para contar a Pedro e João. E o que eles veem? Os lençóis de linho jazendo e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus enrolado noutro lugar. Especialistas em costumes funerários judaicos explicam que quando um corpo era preparado para sepultamento, era envolto em faixas de linho com especiarias aromáticas. O fato de os lençóis estarem ali, não desenrolados, mas colapsados, como se o corpo tivesse simplesmente passado através deles, mostra que não foi um roubo de corpo. Jesus ressuscitou e deixou a roupa da morte organizada para trás. Mas a cena mais tocante vem quando Jesus aparece a Maria Madalena. Ela está chorando no jardim e Jesus pergunta: mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, pensando ser o jardineiro, diz: Senhor,
Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E Jesus simplesmente diz seu nome: Maria! E naquele instante, ela reconhece. Há algo no jeito como Jesus diz nosso nome que desperta nossa alma. E ela exclama: Rabone, que significa meu mestre. E então Jesus aparece aos discípulos. Eles estão trancados por medo dos judeus. E Jesus simplesmente aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. 3 vezes naquela cena, Jesus pronuncia paz. A palavra grega é eirene, mas Jesus estaria falando em aramaico, e a palavra seria shalom. Especialistas em linguística semítica explicam que shalom não é apenas ausência de conflito, mas plenitude, integridade, bem-estar total. Jesus não está desejando uma paz superficial, mas prosperidade espiritual completa. E então ele sopra sobre eles e diz: recebei a palavra grega é enefizesen, e só aparece 2 vezes na Bíblia grega, aqui e em Gênesis 2:7, quando Deus sopra fôlego de vida nas narinas de Adão. João está dizendo: o que Adão perdeu, Jesus está restaurando. Mas há um discípulo ausente, Tomé. E quando os outros contam que viram o Senhor, Tomé diz: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece novamente, e desta vez Tomé está presente. E Jesus, sem que ninguém tenha dito nada, vai direto até ele e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus ouviu o que Tomé disse na semana anterior. Ele está atento às suas dúvidas, aos seus questionamentos, às suas crises de fé. E não há registro de que Tomé realmente tocou as feridas. O texto simplesmente diz que ele respondeu: Senhor meu e Deus meu. No momento em que Tomé viu Jesus disposto a deixá-lo tocar suas feridas, a dúvida desapareceu. A prosperidade espiritual não vem de negar as feridas, mas de reconhecer que até mesmo o Cristo ressurreto carrega as marcas da dor, transformadas agora em sinais de vitória. E então, no capítulo 21, João registra uma cena que revela o processo completo de restauração após a dor. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Aquele era o peso que ele carregava. Depois da ressurreição, Pedro volta para o que conhecia, a pesca. Ele diz: vou pescar. E os outros discípulos dizem: também nós vamos contigo. Eles pescam a noite inteira e não pegam nada. Psicólogos espirituais explicam que às vezes, depois de um trauma ou falha moral, tentamos voltar à vida antiga, buscando segurança no familiar. Mas não funciona. Você não pode voltar para quem você era antes. A dor já te transformou. Pela manhã, Jesus está na praia e grita: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles respondem: não. E Jesus diz: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Eles lançam e a rede se enche de peixes, 153 grandes peixes. Quando você obedece à palavra de Jesus, mesmo quando não faz sentido lógico, a abundância vem. A prosperidade espiritual não é resultado de trabalhar mais ou tentar mais forte. É resultado de obedecer à direção divina, mesmo quando parece ilógica. E então vem o momento mais tocante. Jesus prepara um café da manhã na praia, peixe assado e pão. Antropólogos culturais explicam que na cultura mediterrânea antiga, compartilhar comida era o mais profundo símbolo de comunhão e perdão. Jesus não confronta Pedro primeiro, não exige explicações pela negação. Ele o alimenta. A restauração começa com o cuidado, não com a cobrança. E depois da refeição, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Simão, filho de João, amas-me? A mesma quantidade de vezes que Pedro o negou. Cada pergunta desfaz uma negação. Cada afirmação de amor cura uma ferida de traição. E cada vez,
Jesus dá a Pedro uma missão: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Aqui está a revelação profunda sobre prosperidade espiritual. Seu chamado não é cancelado por sua falha. Pedro, que negou Jesus da forma mais covarde possível, recebe a missão de liderar a igreja. Sua dor, sua vergonha, sua falha moral não o desqualificam, elas o qualificam, porque agora ele conhece tanto a graça de Jesus quanto a fraqueza humana. Ele pode liderar não da posição de superioridade moral, mas da experiência de quem foi quebrado e restaurado. A verdadeira prosperidade espiritual não vem de nunca cair, mas de ser levantado e transformado pela graça depois da queda. Agora, precisamos voltar àquela imagem poderosa que Jesus usa para explicar o mistério da dor e da prosperidade espiritual. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Agrônomos e especialistas em botânica explicam que uma semente tem dentro dela tudo o que precisa para se tornar uma planta completa. Mas, enquanto permanece semente, ela é apenas potencial não realizado. A semente precisa ser enterrada, precisa passar pela escuridão do solo, precisa morrer como semente para que possa nascer como planta. A casca exterior precisa se romper, precisa se desintegrar para que o novo broto possa emergir. Jesus está falando sobre sua própria morte, mas também está revelando um princípio universal do reino de Deus. A prosperidade espiritual sempre passa pelo processo de morte e ressurreição. Você precisa morrer para suas ambições egoístas para que o propósito de Deus possa nascer através de você. Você precisa morrer para seu orgulho, para que a humildade possa florescer. Você precisa morrer para sua necessidade de controlar tudo, para que a confiança possa crescer. Você precisa morrer para sua identidade antiga, para que sua identidade em Cristo possa ser revelada. E aqui está o segredo. A dor é o solo onde essa morte acontece. A dor não é o inimigo da prosperidade espiritual, é o ambiente onde ela se desenvolve. Vamos explorar algo que João revela sobre a natureza da prosperidade espiritual através do conceito de vida abundante. Em João 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra grega traduzida como abundância é perissos, que significa superabundante, além da medida extraordinário. Mas aqui está o que muitos perdem. Jesus não está falando de abundância de coisas, mas de qualidade de vida. Teólogos explicam que no pensamento joanino, vida não é apenas existência biológica, mas zoe, que significa vida divina. Vida no sentido mais pleno e eterno. Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha vida divina, vida qualitativa, vida transbordante de significado, propósito e conexão com Deus. E aqui está a ironia divina. Essa vida abundante frequentemente se manifesta mais claramente nos momentos de maior escassez material. Paulo, escrevendo da prisão, fala sobre ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. João, exilado em Pátimos, tem as visões mais gloriosas do Apocalipse. Jesus, pendurado nu numa cruz, está consumando a maior obra de toda a história. A prosperidade espiritual não é medida pelo que você tem em suas mãos, mas pelo que você tem em seu coração. Não é sobre a ausência de dor, mas sobre a presença de paz no meio da dor. Deixe-me compartilhar algo que especialistas em literatura joanina descobriram. João estrutura todo o seu evangelho em torno do tema de luz versus trevas. Desde o prólogo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a dominaram. Até o final, João está mostrando que a luz de Deus não é impedida pelas trevas, mas justamente revelada nelas.
Uma vela acesa em um quarto iluminado mal é notada, mas a mesma vela em um quarto escuro transforma completamente o ambiente. A prosperidade espiritual de Cristo em você não é mais evidente quando sua vida está indo bem, mas quando você mantém a paz, a esperança e o amor mesmo quando tudo está escuro ao seu redor. E aqui está algo que vai revolucionar sua compreensão. Em João 15, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. A palavra grega traduzida como limpa é katairo, que significa podar, purificar, limpar. Viticultores explicam que a poda é essencial para a prosperidade da videira. Se você deixar os ramos crescerem sem controle, a planta produzirá muitas folhas, mas poucos frutos. A poda parece cruel, parece destrutiva, mas é na verdade o caminho para maior frutificação. Deus permite que certas coisas sejam cortadas da sua vida, não porque Ele não se importa com você, mas porque Ele vê o potencial de frutificação maior que você ainda não pode ver. E Jesus continua: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A palavra grega traduzida como permanecer é meno, que significa ficar, habitar, continuar, morar. Aparece 40 vezes no Evangelho de João, mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. João está obcecado com essa ideia de permanência, de habitação contínua. A prosperidade espiritual não é sobre momentos isolados de conexão com Deus, mas sobre uma habitação constante, ininterrupta, em sua presença. E agora, precisamos abordar algo que João revela sobre a relação entre dor compartilhada e prosperidade comunitária. Em João 13, Jesus diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A palavra grega para amor aqui é agape, que não é amor sentimental ou romântico, mas amor sacrificial, amor que escolhe o bem do outro independente do custo pessoal. Jesus está dizendo: a marca distintiva da minha comunidade não é conhecimento teológico correto, não é poder espiritual impressionante, mas amor prático e sacrificial. E aqui está o que conecta isso com o tema da dor. Você só pode amar verdadeiramente alguém quando está disposto a entrar na dor deles. Sociólogos que estudam comunidades fortes descobriram que o fator mais importante para criar laços profundos não é compartilhar alegrias, mas compartilhar sofrimentos. Quando você chora com quem chora, quando você carrega os fardos uns dos outros, quando você está presente não apenas nas celebrações, mas nas crises, você cria um tipo de intimidade que não pode ser construída de outra forma. A prosperidade espiritual não é individual, é comunitária. Você não pode prosperar espiritualmente em isolamento. João registra que na última ceia, Jesus ora: para que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. João 17, 21. Jesus está orando por unidade, mas não uniformidade. Teólogos explicam que a unidade do Pai e do Filho na Trindade não elimina suas distinções, mas as celebra dentro de uma harmonia perfeita. A prosperidade espiritual da comunidade cristã não vem de todos pensarem exatamente igual ou terem as mesmas experiências, mas de manterem união mesmo na diversidade, amor mesmo nas diferenças. E essa unidade é forjada na fornalha do sofrimento compartilhado. Vamos explorar agora o tema da água no Evangelho de João, porque é carregado de significado. Jesus transforma a água em vinho em Caná. Jesus fala com a mulher samaritana sobre água viva. Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda.
Jesus anda sobre as águas. Jesus lava os pés dos discípulos com água. Do lado de Jesus, perfurado na cruz, flui água. Antropólogos culturais explicam que no Oriente Médio Antigo, água era o recurso mais precioso, literalmente questão de vida ou morte. Cidades eram construídas ao redor de fontes de água. Guerras eram travadas pelo controle de poços. A água representava não apenas necessidade física, mas também purificação ritual e vida espiritual. João usa a água como símbolo de transformação. Água comum se torna vinho extraordinário, água ritual se torna novidade de vida, água morta se torna água viva. E quando Jesus diz à mulher samaritana, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4, 13 e 14. Ele está revelando algo profundo sobre prosperidade espiritual. Você pode gastar sua vida inteira bebendo das cisternas rotas deste mundo. Sucesso, reconhecimento, prazeres, realizações, posses. E cada vez que você bebe, a sede volta. É um ciclo interminável de desejar, conquistar, satisfazer temporariamente e desejar novamente. Mas existe uma água diferente, a água da vida eterna, que quando você bebe, sacia completamente. Não porque elimina todo desejo, mas porque transforma a natureza do seu desejo. Você para de desejar coisas que não podem te satisfazer e começa a desejar aquele que é a fonte de toda satisfação. Psicólogos que estudam vício e compulsão explicam que no fundo de todo comportamento compulsivo está uma sede espiritual sendo tratada com soluções materiais. A pessoa bebe álcool tentando preencher um vazio espiritual. Come compulsivamente tentando satisfazer uma fome de significado. Trabalha obsessivamente tentando provar seu valor. Busca relacionamentos desesperadamente tentando encontrar aceitação. Mas nada disso funciona porque estão bebendo da fonte errada. A prosperidade espiritual é descobrir que sua sede mais profunda é por Deus, e somente Ele pode saciá-la. Quando você bebe dessa água, você ainda pode desfrutar de comida, trabalho, relacionamentos, mas eles não são mais ídolos que você espera que te salvem. São dádivas que você recebe com gratidão, mas não com dependência. E agora precisamos abordar algo difícil, mas essencial. O tema do sofrimento inocente. O cego de nascença não pecou, seus pais não pecaram, mas ele nasceu cego. Lázaro era amado por Jesus, mas morreu. Jesus mesmo era perfeitamente inocente, mas foi crucificado. João não oferece uma teodiceia completa, uma explicação racional de por que Deus permite o sofrimento, mas ele oferece algo talvez mais valioso, a presença de Deus no meio do sofrimento. Teólogos falam sobre o Deus sofredor, a ideia de que Deus não está distante e indiferente à dor humana, mas entrou nela completamente em Cristo. A prosperidade espiritual não vem de ter respostas intelectuais satisfatórias para o problema da dor, mas de experimentar a presença consoladora de Deus, mesmo quando não há respostas. Filósofos como C.S. Lewis, que escreveu extensamente sobre dor após a morte de sua esposa, reconheceram que o problema intelectual do sofrimento é relativamente fácil de abordar em teoria, mas infinitamente difícil quando você está no meio dele. Você pode ter todas as doutrinas corretas sobre soberania de Deus e livre-arbítrio, mas quando você está chorando sobre o túmulo de alguém que ama, você não precisa de teologia sistemática, você precisa de um Deus que chora com você. E João nos mostra exatamente isso. Jesus chorando no túmulo de Lázaro. A prosperidade espiritual não é ter uma fé que protege você de sentir dor, mas ter uma fé que te sustenta enquanto você a sente completamente. Durante todo o Evangelho, até o capítulo 13, sempre que há pressão sobre Jesus, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas em João 12, versículo 23, Jesus declara:
É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E qual é essa hora? A hora da cruz. A hora da maior dor é a hora da maior glória. João está revelando algo revolucionário. Na economia de Deus, glória não é ausência de sofrimento, mas sofrimento transformado em redenção. A prosperidade espiritual não é evitar a cruz, é descobrir que a cruz é o caminho para a ressurreição. Você não contorna o Gólgota para chegar à glória, você passa através do Gólgota para chegar à glória. E agora chegamos a um dos ensinamentos mais profundos sobre prosperidade espiritual que Jesus dá em João 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A palavra grega traduzida como gozo é chara, que significa alegria profunda, não felicidade superficial, dependente de circunstâncias. Jesus está dizendo, o propósito de tudo que eu ensinei não é te fazer mais religioso, mais informado, mais espiritualmente sofisticado. O propósito é que você tenha a alegria completa, plena, transbordante. Mas note, Jesus diz isso no contexto de falar sobre permanecer nele, sobre o mundo, odiar os discípulos, sobre perseguição vindoura. A alegria completa não é a ausência de dor, mas presença de Jesus no meio da dor. Psicólogos positivos que estudam bem-estar humano descobriram algo fascinante. A felicidade baseada em circunstâncias externas é volátil e temporária. Mas a alegria baseada em significado, propósito e conexão profunda é estável e duradoura. Pessoas que passaram por grandes sofrimentos, mas encontraram significado neles, frequentemente reportam níveis mais altos de satisfação de vida do que pessoas que tiveram vidas confortáveis, mas vazias de propósito. João está revelando que a prosperidade espiritual é ter alegria que vem de dentro, alegria enraizada na união com Cristo, alegria que as circunstâncias externas não podem dar nem tirar. João não romantiza o sofrimento. Ele não diz que a dor é boa em si mesma. Ele não prega masoquismo espiritual. Jesus chora no túmulo de Lázaro. Jesus sua gotas de sangue no Getsêmani. A dor é real, é devastadora, é algo que até Jesus queria evitar se possível. Mas João revela que Deus é capaz de usar até aquilo que ele não causou. Deus não causa sua dor, mas ele não a desperdiça. Ele entra nela com você e trabalha através dela para te transformar em algo que você nunca poderia se tornar sem ela. E quando Jesus diz a Nicodemos, é necessário que nasçais de novo, ele está falando sobre uma transformação tão radical que é como começar a vida do zero. A palavra grega anoten pode significar de novo ou de cima. Jesus provavelmente tinha ambos significados em mente. Você precisa nascer novamente, e esse nascimento precisa vir de cima, de Deus, não de esforço humano. Parteiras e obstetras explicam que o nascimento é doloroso, traumático, assustador. Você deixa um ambiente seguro e confortável para entrar em um ambiente desconhecido e desafiador. O bebê não escolhe nascer, é forçado a isso pelo processo natural. Similarmente, o novo nascimento espiritual frequentemente acontece não porque você escolheu crescer, mas porque a dor da sua situação atual tornou impossível permanecer onde você está. A prosperidade espiritual, às vezes, exige que você seja forçado para fora da sua zona de conforto espiritual. Permanecer em Cristo não é um estado passivo de inatividade, mas uma postura ativa de dependência contínua. É como uma planta que permanece conectada ao solo. Ela não está inerte, está ativamente absorvendo nutrientes, crescendo, produzindo frutos. Mas tudo isso só é possível porque ela permanece enraizada.
Viticultores explicam que os ramos não precisam se esforçar para produzir frutos. Eles apenas precisam permanecer conectados à videira, e o fruto acontece naturalmente como resultado do fluxo de vida da videira através do ramo. A prosperidade espiritual não é sobre se esforçar mais, é sobre permanecer conectado. O fruto é subproduto natural da união, não produto de esforço independente. E aqui está algo revolucionário. João 14, versículo 20, Jesus diz: Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esta é uma das declarações mais profundas sobre união mística em toda a Bíblia. Jesus está dizendo que existe uma união recíproca, multidirecional. O Pai está em Jesus, Jesus está no Pai, nós estamos em Jesus, Jesus está em nós. Místicos cristãos, ao longo dos séculos, têm meditado sobre essa verdade, tentando compreender a profundidade dessa intimidade. Não é que perdemos nossa identidade individual e nos fundimos com Deus. É que nossa verdadeira identidade só é plenamente realizada em união com Ele. A prosperidade espiritual é descobrir quem você realmente é em Cristo. Deixe-me compartilhar algo sobre o conceito de testemunho em João. A palavra grega martíria aparece 47 vezes no Evangelho. Significa testemunho, evidência, prova. E aqui está o detalhe poderoso. A palavra mártir vem dessa mesma raiz. No início, significava apenas testemunha, alguém que dá evidência sobre algo que viu. Mas com o tempo, à medida que cristãos eram mortos por seu testemunho, a palavra passou a significar especificamente alguém que morre por sua fé. João está mostrando que o maior testemunho não é o que você diz com palavras, mas o que você está disposto a sofrer por amor a Cristo. A prosperidade espiritual se manifesta não enquanto você conquista, mas enquanto você está disposto a perder por causa do reino. E agora, meu amigo, minha irmã, deixe-me falar diretamente ao seu coração. Talvez você esteja passando por um vale escuro neste momento. Talvez a dor pareça maior do que sua capacidade de suportá-la. Talvez você tenha orado, esperado, confiado, e ainda assim o alívio não veio. Talvez você se pergunte onde Deus está, por que Ele permite que você sofra assim. E se eu te dissesse que é exatamente aí, nesse lugar de dor, que o maior milagre da sua vida pode estar se preparando para acontecer? João revela que a prosperidade espiritual não é ausência de dor, mas transformação através da dor. Não é evitar a cruz, mas descobrir que na cruz está escondida a ressurreição. Não é ter todas as respostas, mas ter a presença de Jesus mesmo quando não há respostas. A verdadeira abundância não é medida pelo que você possui, mas por quem você se torna no processo de perder. A verdadeira riqueza não está em seus ganhos, mas em sua capacidade de dar mesmo quando está vazio. A verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em ser levantado e restaurado pela graça toda vez que cai. O grão de trigo precisa morrer para dar muito fruto. Você precisa ser enterrado na escuridão antes de brotar na luz. Você precisa ser quebrado antes de ser moldado. Você precisa ser esvaziado antes de ser enchido. E embora esse processo seja doloroso, terrível, assustador, é também o único caminho para a vida abundante que Jesus prometeu. Porque a vida abundante não é uma vida sem problemas, é uma vida onde até os problemas contribuem para sua formação, seu crescimento, sua semelhança com Cristo. E aqui está a promessa final que João nos deixa. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não está sozinho na sua dor. Jesus está com você ao seu lado, chorando quando você chora, carregando quando você não aguenta mais carregar, sustentando quando você acha que vai desistir. E Ele já venceu. A vitória já foi conquistada. Você não está lutando pela vitória, está aprendendo a viver na vitória que já é sua.
Então hoje, neste momento, eu te convido a fazer uma escolha. Não a escolha de negar sua dor ou fingir que ela não existe. Não a escolha de ser forte quando você está quebrado ou sorrir quando está sangrando por dentro, mas a escolha de confiar que sua dor tem propósito, que Deus não está desperdiçando um só segundo do seu sofrimento, que algo está sendo forjado em você através do fogo que não poderia ser forjado de nenhuma outra forma. A escolha de permanecer conectado à videira, mesmo quando a poda dói. A escolha de deixar que o grão de trigo morra para que o fruto possa nascer. A escolha de acreditar que a hora da sua maior dor pode ser a hora da sua maior glória. Mensagem final de paz e sabedoria. Que a paz de Cristo, aquela paz que transcende todo entendimento, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona, guarde seu coração e sua mente. Que você descubra, como João descobriu no exílio de Pátimos, que os lugares mais solitários podem se tornar os santuários mais sagrados. Que você aprenda como Pedro aprendeu na praia depois da ressurreição, que suas maiores falhas não cancelam seu chamado, mas o qualificam para ministrar com compaixão aos quebrantados. Que você compreenda, como Tomé compreendeu ao ver as feridas glorificadas de Cristo, que até suas cicatrizes mais profundas podem se tornar testemunhos da graça transformadora de Deus. Que sua jornada através da dor não seja em vão. Que cada lágrima derramada seja semente plantada no solo da eternidade. Que cada noite escura prepare você para apreciar mais profundamente o amanhecer. Que você deixe de buscar uma vida sem problemas e comece a buscar a presença de Deus em meio aos problemas. Que você pare de pedir a Deus para remover sua cruz e comece a pedir força para carregá-la com dignidade, sabendo que depois da cruz sempre vem a ressurreição. E quando você olhar para trás, anos depois, e vir o caminho que percorreu, as batalhas que enfrentou, as feridas que cicatrizaram, as perdas que suportou, que você seja capaz de dizer com convicção: valeu a pena. A dor me transformou, o sofrimento me ensinou, a escuridão me preparou para apreciar a luz. E através de tudo, Jesus esteve comigo, transformando minha maior fraqueza em sua maior força, minha maior dor em minha maior prosperidade espiritual. Que você prospere, não apesar da dor, mas através dela, não evitando a cruz, mas abraçando-a como caminho para a glória. Não negando o vale, mas descobrindo que é lá que as águas mais profundas correm, que as raízes mais fortes crescem, que a fé mais autêntica é forjada. E que no final, quando sua jornada terrena terminar, e você finalmente vir face a face aquele que chorou no túmulo de Lázaro, que lavou os pés sujos dos discípulos, que suou sangue no Getsêmani, que morreu na cruz e ressuscitou glorioso, você possa ouvir as palavras que todo coração anhela. Muito bem, servo bom e fiel. Você permaneceu conectado à videira mesmo quando a poda doeu. Você deixou o grão de trigo morrer e produziu muito fruto. Você encontrou prosperidade espiritual, não apesar da dor, mas através dela. Entra no gozo do teu Senhor. A paz esteja com você. A graça te sustente. O amor te envolva. E que o mistério da dor, revelado no Evangelho de João, transforme seu sofrimento em sabedoria, sua fraqueza em força, sua perda em ganho eterno e sua cruz em coroa de glória. Amém.